Olá, turma, tudo bem? Professora Luciana na área para mais uma aula de filosofia. Eu vou começar aqui falando que os mitos são histórias que explicam o mundo antes de existir a filosofia. Então, o mito ele é anterior à filosofia e era a maneira como as pessoas tinham para explicar o mundo, para explicar os fenômenos que aconteciam. Uma tempestade, um calor muito forte, uma cheia de rio, ou uma seca de rio, ou um terremoto. Todos os fenômenos naturais antes da filosofia eram explicados através dos mitos, que eram contados oralmente. Então, os mitos não eram escritos, ninguém escrevia essas histórias. Eles eram contados oralmente, eles passavam de geração em geração e eles tinham autores desconhecidos. Até hoje tem. Ninguém sabe ao certo quem escreveu todos os milhares de mitos que existem no universo, certo? Existem, portanto, um conjunto de mitos de uma determinada cultura. O estudo dos mitos é um estudo realizado por especialistas em mitos de determinado povo, porque são muitos e muitos os povos. Existem milhares de mitologias, cada povo tem a sua maneira de apresentar os seus mitos, então por isso até existem especialistas dentro da história e dentro da filosofia. Qual é a importância dos mitos? A importância dos mitos é a reconstituição da forma como determinado povo enxergava o mundo, assim como as suas crenças religiosas, porque o mito está ligado muito à religiosidade de cada povo. Mas o que é mito, afinal? Então, olha só, os mitos são formas encontradas pelos povos antigos para explicar sua própria realidade, a origem de suas tradições, dos homens, dos eventos da natureza, etc. E a gente classifica aqui em dois tipos. Vamos lá? Olha só, os primeiros são os mitos cosmogônicos, que estão relacionados a eventos de surgimento do universo. Então, por exemplo, existe um mito que é a crença dos nórdicos em relação ao surgimento do mundo. Segundo a visão desse povo, dos nórdicos, no início dos tempos havia um grande abismo vazio e próximo a ele uma região nebulosa e gelada e outra quente e clara. O encontro do gelo de uma com o calor da outra fez com que surgisse um gigante chamado Ymir e uma vaca chamada Audumla. Dessa vaca corriam quatro rios de leite, fontes de alimento do gigante Ymir. A vaca, ela se alimentava lambendo gelo e aí dessa ação surgiu então o Buri, que foi o primeiro deus da mitologia nórdica. Da descendência do Buri surge então o Odin e os seus irmãos que mataram o Ymir e dos restos do corpo do Ymir então criou-se o universo e o mundo dos homens. O Odin, para quem assistiu o Thor, que é também um dos deuses da mitologia nórdica, vai saber que o Odin é o pai do Thor.
certo? Então vejam, gente, que são sempre histórias fantásticas, histórias fantasiosas, né, cheias de magia, com deuses. Bom, nós temos também os mitos de origem, que eu vou contar para vocês agora. Então, ao contrário dos cosmogônicos, os mitos de origem, eles explicam o surgimento de um local ou de uma tradição. Então, um exemplo que eu tenho para contar para vocês aqui, que eu gosto muito, é a história a respeito da fundação de Roma. De acordo com a mitologia romana, a cidade de Roma ela foi criada pelo Rômulo e Remo, que eram dois irmãos gêmeos, que foram abandonados e depois eles foram achados por uma loba, alimentados por uma loba. Logo depois eles foram encontrados por um pastor de ovelhas que os criou, os dois, Rômulo e Remo, até a idade adulta. E depois de fundarem a cidade, no mesmo local em que eles foram encontrados pela loba, o Rômulo, ele acaba matando o Remo. Eles se desentendem, os dois irmãos brigam. E o Rômulo, então, ele tira a vida do Remo. Essa lenda ela tem uma relação direta com o destino guerreiro da cidade. É usada para justificar as guerras de conquistas promovidas por Roma ao longo da sua existência, já que o Rômulo e Remo eles são filhos de Marte, que é o deus Marte, deus romano da guerra, e além disso, a própria loba que amamentou e protegeu os irmãos do frio é um símbolo de Marte. Então vejam que além das histórias fantásticas, sobrenaturais, mágicas, místicas, as histórias mitológicas elas sempre têm uma explicação, elas estão sempre explicando alguma coisa, ainda que de maneira fantástica. E através, né, do conhecimento dessas histórias, a gente consegue entender a cultura e a tradição de um determinado povo. Então, gente, são milhões de exemplos de mitos. Eu deixei alguns aqui para vocês, mas são muitos, porque cada povo tem o seu. Então, vejam só. Eu tenho aqui mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia nórdica, mitologia romana, mitologia hindu, mitologia japonesa, mitologia asteca, mitologia iorubá, que é a africana, mitologia celta, mitologia chinesa. Bom, todas as histórias mitológicas, elas têm as criaturas. Na mitologia não é diferente. Na mitologia dos povos antigos, era muito comum a crença nas criaturas míticas. Cada mitologia possuía aí seres míticos ou mitológicos distintos. Então, dragões, monstros, os deuses que têm contato com os humanos e assim por diante. E falando em deuses, assim como a mitologia mundial ela é praticamente infinita, são milhares de mitos e mitologias, são também milhares de deuses. Eu tenho aqui os exemplos, né? O exemplo de alguns para vocês. Inclusive eu deixei na apostila também. Então a gente tem o Odin, que é o deus criador do universo da mitologia nórdica, é o pai do Thor. Anubis, deus dos mortos e da mumificação na mitologia egípcia. Zeus, conhecido como deus dos raios, ele é o principal deus da mitologia grega, ele é considerado o deus dos deuses. Ganesha, deusa da mitologia hindu. Marte,
deus da guerra na mitologia romana. Temos aqui também Amaterasu, que é a deusa do sol na mitologia japonesa. Mitra, deus da luz na mitologia persa. Ishkur, deus da chuva na mitologia suméria. E Obatala, orixá, criador do universo na mitologia iorubá. Então são muitos os deuses. Se você tiver vontade de pesquisar para conhecer mais, aprofundar mais, fica à vontade. Isso com certeza vai enriquecer muito o seu aprendizado. E aqui eu trouxe para que vocês visualizem as principais diferenças entre o mito e a filosofia. Como eu disse lá no comecinho da aula, o mito, ele existe no mundo antes da filosofia e era a maneira como se explicava o mundo antes de existir a filosofia e, consequentemente, todas as ciências. Então, olha só, o mito, ele é fantástico, ele é imaginário. A filosofia é verdadeira, é real. O mito, ele é sobrenatural, enquanto que a filosofia, ela é natural. Ela se ocupa das coisas que ela pode ver, observar, medir, enxergar. O mito, não. O mito se ocupa de muitas coisas que não se pode ver, quando se fala de deuses, de criaturas. E o mito, ele é inquestionável. Ninguém vai questionar uma história, um mito da caverna, ou um mito, qualquer outro tipo de mito, o mito da criação do mundo. Ninguém vai questionar, porque ele passa de geração em geração e você acredita e conta essa história para outra pessoa sem questionar, que vai contar para outra pessoa também sem questionar. Enquanto que a filosofia, ela é totalmente questionável. A filosofia, as pessoas, questionam aquele conhecimento e o filósofo tem que estar sempre disposto a voltar atrás e a rever aquele conhecimento e formular um novo conhecimento. O mito, ele é fantasia, ele é uma fantasia, a filosofia é real. O mito, ele é totalmente incoerente e a filosofia é lógica. Gente, por que o mito é incoerente? Porque eu vou falar, que, nossa, uma vaca que tinha 4 rios de leite, que alimentava um gigante, e esse gigante foi morto. Quer dizer, isso é totalmente sem coerência. Enquanto que a filosofia, ela não tem essa incoerência, essa fantasia toda. Ela é uma coisa real. E não se esqueça de resolver os exercícios que eu deixei disponíveis para vocês no plural.net, exercícios objetivos e exercícios dissertativos. Afinal de contas, é praticando que a gente aprende, não é mesmo? Tchau!